pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu decidi estar gravando um vídeo para vocês dizendo como foi o meu processo de conversão. Como eu me converti? Eu gostaria de estar deixando aqui no início do vídeo que eu nasci no berço evangélico. Quando eu era criança, entre os meus 5 a 10 anos, eu praticamente morava na casa da minha avó, porque na verdade ela quem me levava na igreja. E porque o meu primo morava com ela. E pra quem não sabe, eu sou filha única. Lembro das vezes que a gente subia aquele morro que dava pra ver a cidade de Jacareí, aquele morro da Vila Zezé, tempo em que as pessoas ficavam pra fora das casas, a igreja era lotada, chegávamos na hora que tava ocorrendo o louvor. Todo mundo animado, todo mundo sorridente, todo mundo batia palma, todo mundo ficava em pé. E eu era muito empolgada com o ministério de louvor. Queria dançar, queria cantar, queria tocar. E eu lembro que estava em alta a composição da Aline Barros, que era "Tudo é teu, Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei". E aquele apaixonado por você, Senhor, estou. Frequentávamos a igreja conhecida como Avivamento Bíblico, que é uma igreja nova, mas também não tão nova assim. Temos a igreja Avivamento Bíblico em vários estados. Temos em São Paulo, temos aqui na nossa cidade de Jacareí, ali no Jardim Santa Marina, no Paraíso, na Vila Zezé. Íamos também na escolinha dominical, que eu amava muito, porque eles davam doce no final da aula. Que coisa mais maravilhosa! Tem como se atrair criança de outra maneira sem ser doce? E depois, muitas pessoas falavam pra mim, né? Falando que quando eu era criança, eu costumava, depois que acabava o culto, tinha que subir em cima do púlpito, pegar o microfone e cantava. Sou Florzinha de Jesus. Até hoje, gente, eu não sei, não faço a menor ideia que música que é essa. Eu sou conhecida como a Florzinha de Jesus. De Jesus. Mas como aquele tempo era muito bom. E depois se passou o tempo e meu primo foi embora, foi morar com a mãe dele, que foi um período muito difícil para mim, também para a minha adaptação. E em 2012, meus avós assumiram uma filial que era ali no Jardim Santa Marina. Eles assumiram como presbíteros para pastorear aquele rebanho ali daquele bairro. E quem assumiu o louvor? Sim, a Florzinha de Jesus e meu pai. Foi outra época difícil também para mim, porque as meninas que cantavam no Ministério de Louvor acabaram indo embora. Foi difícil pra mim? Foi, porque eu era uma pessoa muito tímida e na minha cabeça eu teria que escolher o louvor, ministrar, cantar. Uma criança de praticamente 11 anos ter que se responsabilizar logo cedo. E não foi à toa que eu gostasse de música, porque meu pai toca violão desde a sua adolescência. E em 2013 foi o período em que ele e minha mãe se converteram. Eu lembro que no dia tava frio, só que a gente tava tão nervosa que a gente nem sentiu. Eu tinha batizado junto com a minha amiga e foi uma coisa muito gostosa. Porque quando a gente vai batizar, a gente não pode se sentir impressionado. A gente tem que se sentir pronto para entregar a nossa vida a Cristo. Dizer, olha, agora já chega. Agora eu quero morrer pro mundo e viver somente para Cristo. E tem muitas pessoas que dizem, né? Eu só vou pra igreja quando eu parar, quando eu conseguir. E você não consegue? Você tem que vir para Cristo para Ele te ajudar a você vencer aquilo que é mais forte do que você. Então não diga isso, porque às vezes pode ser tarde demais. E foi em 2013 que tudo começou. Formamos o nosso grupo Átrios, que hoje completa 9 anos de ministério. Graças a Deus, no meu começo deu tudo certo. Deus nos deu graça. Quem me viu não me vê. Os irmãos que tinham que ouvir eu cantando no começo do meu ministério, porque era cada desafinação, parecia que campeonato de quem desafinava mais. Quando a gente começa no ministério, não é mil maravilhas. A gente aprende, a gente cai, mas a gente levanta. Também que a menina que saiu, ela cantava maravilhosamente. E pra eu, que era desafinadinha,
que era a menina nova, para poder assumir o lugar dela, na verdade tinha dado uma recaída. Mas se Deus tem algo para sua vida, não importa como você comece, por mais que você desafine, por mais que você saia do tom, por mais que você fale errado, o que importa é o que tem dentro do seu coração. O que importa é se você está disposto a viver a vontade dele e abraçar aquilo que ele tem para você, para ele fazer na sua vida. E depois se passou o tempo, foi chegando o guitarrista, foi chegando o baterista e as 3 vocais. E a menina que tinha saído, ela tinha retornado, tá, gente? Isso foi em mais ou menos 2 anos depois que se passou. Graças a Deus eu já estava melhor na minha afinação. Praticamente agora eu me sentia mais segura do que uma pessoa que canta sozinha, porque se você errou uma parte da música, é claro que o pessoal vai olhar pra você e falar: ah, foi ela que errou, porque ela é a única que tá cantando. Agora cantando 3, se um errar, a pessoa não vai saber quem que errou na verdade. E fora isso, foi se passando, a gente foi se adaptando, foi se dando bem, mas fala sério, né? Neta de pastor não é fácil ser não. Eu fico imaginando. Imagina ser neta de pastor não é fácil. Imagina ser filha de pastor. Piorou a situação. Teve uma vez que uma jovem chegou em mim e viu que eu tinha feito o meu 2º furo, né? E ela virou pra mãe dela e disse assim: ô mãe, a Larissa fez o 2º furo, então eu também posso fazer. O problema de você ser parente de alguém que pastoreia é que o pessoal entende que você é filho de santo. Só que na verdade não é. A gente tem que ser o espelho, só que a gente é filho de homem. Fica tão sobrecarregado que no nosso pensamento a gente fica paranoico. Ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eles vão pensar isso de mim, vão falar aquilo de mim. Então é uma coisa que a gente discute, mas nunca chega a nenhum consenso. Lembro também a primeira festividade que a gente participou da igreja, que foi o congresso de jovens. Aí eu lembro que eu tava com um vestidinho azul. Na época que a gente jejuava, que a gente subia no monte, que era uma coisa fervorosa. Depois desse tempo eu passei por algumas decepções amorosas, já mudamos 3 vezes de salão. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha. Eu lembro que no período em que eu comecei a cantar na igreja, na minha escola eu comecei a ser muito atacada pelos meus colegas. Na verdade, eu já não era muito amada. Parecia que a ovelhinha negra da turma, né? Não vos indigneis se o mundo vos odeia. Literalmente, os meus colegas me odiavam. Lembro que teve uma vez que eu estava na fila, né? E nessa época eu era muito tímida. A menina começou a me chamar de um monte de nome. Começou a me chamar de palavras de baixo calão. E eu fiquei tão envergonhada que a única coisa que eu sabia fazer é chorar. No outro dia também, quando eu estava na aula de educação física, teve um rapaz que virou pra mim e disse assim: sai daqui, você só faz peso no mundo. Só que, na verdade, não era ele, não era ela. Era simplesmente o inimigo usando a vida deles para poder me atacar, porque eu estava na vontade de Deus. Porque todas as vezes quando estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, o inimigo taca pedra em árvores que dão frutos, né? E porque ele não quer que você faça a vontade de Deus, porque se você fizer, você vai viver o extraordinário dele. Não desista. Se você estiver sendo atacado, é porque você está tendo um bom resultado no mundo espiritual. Apenas se fortaleça em Deus para que você não venha fraquejar. Eu nunca gostei muito de contenda, nunca gostei muito de falar palavrão. Eu estava no ensino médio, no 2º ano, onde eu tive a minha recaída, né? Me influenciei com pessoas que não era para mim ter feito amizade e que na verdade foram pessoas tóxicas na minha vida. E o inimigo tinha armado aquilo para mim poder entrar em uma profunda depressão. E isso durou praticamente uns 8 meses. Graças a Deus, em 2017 eu comecei a trabalhar. Eu era do período da manhã e mudei para o período noturno na escola. Aí, na verdade, sobrava os dias de domingo para eu poder ir para a igreja e para a escolinha dominical. E nessa empresa eu fiquei de 2017 a 2019, onde acabou o meu contrato. Fiquei durante 9 meses desempregada, onde eu conheci o meu marido.
e nos casamos. Mas este assunto vai ser para outro dia e para outro vídeo. E nesse período que foi um dos nossos últimos congressos, quando a pastora Bruna e o Rafa, queridos, maravilhosos líderes até o dia de hoje, onde eu era a líder do Ministério de Jovens. Meus avós saíram e eles assumiram. Uma pastora entregou algo na minha vida, falando que Deus estava preparando um marido para mim e que ele iria acrescentar no meu ministério, porque eu cantava, ele ia pregar. E era isso que eu tinha pedido para Deus. E eu lembro dessa época que eu estava conversando com um rapaz. Na verdade, ele era pregador, só que ele não vivia o que ele pregava. Ele menosprezava as meninas. Teve até uma vez que ele me convidou para ir numa igreja com ele, para acompanhar ele, porque ele ia pregar. Depois ele comentou com outra irmã falando que eu tava lá porque eu tinha me convidado. Quando é de Deus, o fardo é leve e suave. E isso jamais iria ser leve pra mim. Porque a gente pensa, né, que o que o inimigo mandar vai ser uma coisa horrível. Vai estar na cara, ó, eu sou pacote do diabo. Só que não é assim, gente. O inimigo vai te dar um presente com um lindo laço colorido e vai dar pra você. Você vai pensar que aquele presente é o mais lindo de todos. Só que aquilo que o inimigo te entrega é algo passageiro, mas tudo que Deus te dá é algo eterno, que vai durar pro resto da sua vida. E depois dessa profecia que a pastora me passou, passaram-se 4 meses e eu conheci o meu marido. E depois eu comecei a trabalhar numa empresa que me consumia o meu psicológico. Não tinha tempo de ir na igreja. Eu estava afastada, mas não desviada. Tem uma grande diferença. Desviada é você desviar do caminho do Senhor, literalmente. Então, eu entrava às 5h40 e saía meia-noite. E tinha dia de domingo que eu ia trabalhar também. Eu me afastei por conta do meu serviço. E eu fiquei lá durante 6 meses. Até que teve uma hora eu falei, eu não quero mais. Eu tô longe da presença de Deus, eu não quero mais ficar da maneira que eu estou. Então eu saí daquela empresa e comecei a frequentar. Lembrando que naquela época eu morava em São José. Logo após quando eu casei com meu marido, dia 25 de outubro, e comecei a dedicar a minha vida para Deus. Lá não tinha ministério de louvor, então a gente assumiu essa responsabilidade. Começamos a cantar, começamos a participar do Ministério de Irmãs, começamos a participar do Ministério de Jovens. Estávamos praticamente em qualquer evento que tinha naquela igreja. E depois desse período de 2020, eu comecei em 2021, em janeiro, trabalhar numa empresa. O horário maravilhoso, eu trabalhava das 8 às 5h40 e não trabalhava dia de sábado e domingo. O meu sonho sempre foi montar algo próprio pra mim. Na verdade, eu acho que eu nunca nasci pra poder trabalhar pra uma empresa específica. Eu nasci meio com um espírito empreendedor. Voltamos pra Jacareí novamente. E eu montei a minha loja de roupa, de brechó, caso vocês tenham interesse, pode vir comprar. Começamos a frequentar outra igreja, que estamos atualmente na Rompendo em Fé. Eu também canto lá, eu voltei pro meu ministério de grupo Atros. E quando a gente tinha convites, eu tinha que me deslocar de São José dos Campos para vir para Jacareí. Já tivemos convite para Igarapés, para São João, para Santa Isabel também. Graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade de a gente poder estar cantando. O nosso sonho também é de poder gravar o nosso videoclipe. E nós estamos aqui firme e forte, cada vez mais conhecendo a palavra e o amor de Deus firmados na rocha. Como que o enfermo vai se curar numa adega? Não faz sentido. O enfermo tem que ir para o hospital que se chama igreja. Tem o remédio certo para curar a tua alma, para curar as tuas feridas. Eu não sei o que você passou, mas eu sei como foi a minha trajetória e não foi fácil chegar até aqui onde eu estou. Não importa o que você faz, você vai ser julgado de qualquer maneira. O que importa é a sua salvação. Não era para mim ter nascido, porque meus pais pouco tempo atrás descobriram que o sangue deles não são compatíveis. Eu poderia ter nascido com problema. Eu quase fui afogada. É igual aquele versículo, né? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem daria valor em mim? Ninguém. Quem me dá valor é Deus.
Por isso que eu amo a Ele, porque quando eu conheci o Evangelho, foi o único lugar em que eu me senti abraçada. Eu me senti abraçada na escola, no curso, no trabalho. Eu nunca fui perfeita, mas eu sempre procurei me aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, comentar, compartilhar o que vocês acharam desse vídeo para poder ajudar eu aqui, que eu preciso da sua ajuda. Um beijo para vocês e que Deus abençoe essa semana para vocês.